A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então, o tema desse vídeo é questões relativas ao anticristo. Vamos lá. Meus queridos e amados irmãos, pela Bíblia Sagrada, a Bíblia dá vários nomes ao anticristo, né? O anticristo recebe vários nomes pela Bíblia Sagrada. E eu quero falar para os irmãos o significado do nome anticristo, né? O prefixo anticristo, no original do grego, significa contra. Então, no nome anticristo existe um prefixo. E qual é, pastor Fabiano Santana, o prefixo anti? O prefixo anti, no original grego, significa contra. Mas, ao mesmo tempo, adquire outro significado em lugar de então. O anticristo, a princípio, será contra Cristo. Depois, ele se colocará no lugar de Cristo, por isso exigirá a adoração das pessoas. Então, a palavra anticristo significa contra Cristo. O anticristo é um imitador de Cristo. O anticristo, ele vai se colocar no lugar de Cristo e vai exigir a adoração das pessoas. Porque a palavra significa aquele que se opõe a Cristo, o opositor, o falsário, o imitador de Cristo, aquele que é contra Cristo. Então, pela Bíblia Sagrada, a Bíblia dá vários nomes ao anticristo. Por exemplo, segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 1 e diante, o apóstolo São Paulo, escrevendo sua carta entre os anos 65 a 67, provavelmente, no que se pode prover depois de Cristo para a igreja de Tessalônica. A cidade de Tessalônica fica localizada na Europa. O apóstolo São Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse, segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 3, assim. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, olha que Paulo disse: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? A palavra apostasia no grego recebe o nome de apostasis. E o que é apostasis? Abandono da fé. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Primeiro nome que a Bíblia dá ao anticristo. A Bíblia chama ele do homem do pecado. O primeiro nome que o anticristo recebe é o homem do pecado. Aí Paulo continua: o homem do pecado, o filho da perdição. O segundo nome que o anticristo recebe é filho da perdição. Primeiro nome, homem do pecado. Segundo nome, filho da perdição. Aí a Bíblia agora vai dar as características do anticristo. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, dá agora as características do anticristo, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Olha o que Paulo disse: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo, senhoras e senhores, ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, e ele vai exigir a adoração das pessoas. O anticristo, ele é o opositor. O anticristo, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Tudo que se chama Deus,
tudo que adora a Deus, o anticristo, ele vai se levantar. Porque o anticristo é o opositor, é o falsário, é o imitador, é aquele que se opõe a Deus, é aquele que se opõe a Cristo. O anticristo, ele é contra Cristo. Senhoras e senhores, a Bíblia também dá outro nome ao anticristo. Paulo falou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 7, olha o que Paulo disse: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Outro nome que Paulo dá ao anticristo é o mistério da injustiça. O anticristo também recebe o nome de um mistério da injustiça. Então, senhoras e senhores, a Bíblia dá vários nomes ao anticristo. E entre esses nomes, Paulo também chama ele de o mistério da injustiça. Mas a pergunta que não quer calar é: quem será o anticristo? Existem vários oradores, vários estudiosos, vários pesquisadores, vários pastores e oradores e pregadores que têm a sua opinião formada de quem será o anticristo. Mas, biblicamente falando, quem será o anticristo? Primeiro, existem diversas opiniões a respeito desse personagem por nome anticristo. Eu disse que existem diversas opiniões a respeito desse personagem por nome anticristo. Alguns dizem que o anticristo poderá ser, em primeiro lugar, alguém como Hitler. Outros dizem que, em segundo lugar, o anticristo poderá ser alguém como Judas Iscariotes. Outros dizem que, em terceiro lugar, o anticristo poderá ser um sistema político. Para outros, em quarto lugar, outros dizem que o anticristo poderá ser um sistema religioso. Em quinto lugar, para outros acreditam e dizem que o anticristo poderá ser um sistema social. Em sexto lugar, outros acreditam e dizem que o anticristo poderá ser o Império Romano que vai ressuscitar. Em sétimo lugar, outros acreditam e falam que o anticristo poderá ser um sistema monetário. Em oitavo lugar, outros acreditam que o anticristo poderá ser um sistema midiático. Em nono lugar, outros acreditam que o anticristo poderá ser uma universidade. E em décimo lugar, outros acreditam e dizem que o anticristo poderá ser uma ONG, uma organização não governamental. Uma organização não governamental. Mas, de acordo com a palavra de Deus, quem será o anticristo? De acordo com a palavra de Deus, senhoras e senhores, o anticristo será uma pessoa, será um homem inteligentíssimo, que vai estabelecer conexões com todos os segmentos políticos, econômicos e religiosos dos seus dias. Então, o anticristo vai ser um homem inteligentíssimo, cheio de conhecimento de política, de economia, conhecimento religioso. O anticristo vai estabelecer conexões com todos os segmentos políticos, religiosos e econômicos. A segunda pergunta é: o anticristo já nasceu? Não podemos afirmar
se já nasceu ou não nasceu. Porque de acordo com as escrituras, quando o anticristo surgir, aparecerá como uma pessoa adulta, visto que seu governo durará apenas 7 anos. O governo do anticristo só vai durar apenas 7 anos. Outra pergunta que não quer calar. Muitas pessoas fazem essa pergunta. O anticristo vai ser um romano? O anticristo vai ser um brasileiro? O anticristo vai ser um judeu? O anticristo vai ser um americano? Mas a pergunta frequentemente feita pelas pessoas é se o anticristo vai ser um judeu. Então vamos lá. Como está escrito na Bíblia, um dos primeiros atos públicos do anticristo será fazer uma aliança com os judeus, com o povo de Israel, prometendo defendê-los, ser seu protetor e salvador. Então observe, o anticristo vai fazer o pacto com os judeus de origem judaica. Ele vai fazer um pacto de paz com Israel. E ele vai prometer seu defensor, o protetor e o salvador do povo de Israel. Então, tudo indica então que o anticristo terá nacionalidade judaica. Tudo indica então que o anticristo vai ser um judeu. Ou se não for um judeu, vai ter nacionalidade judaica. Por exemplo, ele pode ser um judeu de nascimento ou não pode ser um judeu de nascimento. Mas, de acordo com a Bíblia Sagrada, com as escriturísticas sagradas, como o anticristo vai fazer um pacto de 3 anos e meio com Israel, com o povo judeu de origem judaica, ele pode ser um judeu ou ele terá nacionalidade judaica. Porque judeus só se aliançam com judeus. Judeu não se aliança com outras nações, com outros povos. Judeu só se aliança com judeu. Então o anticristo, ele poderá ser um judeu ou ele terá nacionalidade judaica. Ele pode ser um judeu de nascimento, como também não pode ser um judeu de nascimento. Mas, pela Bíblia, a Bíblia dá característica que ele será um judeu. E se ele não for judeu, ele terá nacionalidade judaica. Vem comigo. Outra pergunta que não quer calar. Muitas pessoas perguntam, querido, o anticristo vai ser um homem sexual? Por que essa pergunta? As pessoas perguntam isso baseado no que está escrito no livro do profeta Daniel. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Capítulo de número 11 e o versículo de número 37. Algumas pessoas defendem essa ideia que o anticristo vai ser um homossexual, conforme o que está escrito em Daniel, capítulo 11, versículo 37. Ou seja, as pessoas se baseiam e as pessoas dizem que o anticristo vai ser um homossexual, pelo que está escrito em Daniel, capítulo 11, versículo 37, que diz assim: e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas, biblicamente, pela Bíblia, aqui não tem nada a ver, e não se pode dizer, de acordo com Daniel, capítulo de número 11, versículo 37, que o anticristo vai ser um homem sexual. Eu vou ler mais uma vez, diz assim: e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Aqui está dizendo que o anticristo vai se engrandecer, vai se exaltar sobre tudo que se chama Deus.
ele não vai ter respeito a outras entidades, o anticristo não vai ter respeito a outros deuses, e ele também não vai ter respeito ao amor das mulheres. O anticristo vai ser uma pessoa sem coração, ele não vai ter respeito ao amor das mulheres, porque ele só tem um propósito. E qual é o propósito do anticristo? Enganar as nações, pregar falsa teologia da prosperidade, pregar segurança, pregar falsa paz e levar o maior número de almas para o inferno, não para o lago de fogo, juntamente com ele. E o falso profeta e todos aqueles que seguem o seu governo. Então, o anticristo, biblicamente falando, não será um homem sexual. Aqui fala que ele vai se engrandecer, não vai ter respeito ao amor das mulheres, não vai ter respeito a outros deuses. Fala que ele é um cabra soberbo. O anticristo vai se engrandecer sobre tudo e sobre todos. Outra pergunta que não quer calar é: de onde surgirá o anticristo? Ora, na palavra de Deus não fala com clara evidência da onde surgirá o anticristo, né? Da onde virá o anticristo. Mas de acordo com as profecias bíblicas, tudo indica que ele, o anticristo, né? Que ele procederá do Mediterrâneo, do Oriente Médio ou da Europa. Tudo indica que o anticristo vai proceder do Mediterrâneo, do Oriente Médio ou da Europa, de acordo com as profecias bíblicas, né? A sede do governo do anticristo vai ser em Roma, porque Roma, pela Bíblia Sagrada, é conhecida como a cidade dos 7 montes. Então, a sede do governo do anticristo vai ser em Roma. Só que essa sede do governo do anticristo vai ser do governo político e econômico. A sede do governo político e econômico do anticristo vai ser em Roma, a cidade dos 7 montes. Porém, a sede religiosa do anticristo será na cidade de Jerusalém, em Israel. Porque será em Jerusalém, será em Israel que o anticristo vai fazer um pacto de 3 anos e meio com judeus de origem judaica, com o povo de Israel. Outra pergunta: qual a relação da primeira besta citada em Apocalipse capítulo 13 com o anticristo? Apocalipse capítulo 13. Qual a relação da primeira besta citada em Apocalipse capítulo 13 com o anticristo? De acordo com Apocalipse capítulo de número 13. Queridos, de acordo com a visão do apóstolo São João, do apóstolo João, que ele teve na ilha de Pátimo, a ilha de Pátimo ficava de junto do mar Tiberíades. A ilha de Pátimo ficava localizada na antiga Turquia. De acordo com a visão do apóstolo João, a besta com 7 cabeças e 10 diademas que subirá do mar será o próprio anticristo. Observe que em Apocalipse capítulo 13, João fala sobre a besta que subiu do mar. Mas na Bíblia não se refere ao oceano, não. Mas na Bíblia não se refere ao mar, à praia, não. Mas na Bíblia se refere multidão. Ou seja, no plural, multidões. Então o anticristo ele virá de uma grande multidão de pessoas. O anticristo surgirá no meio de grandes multidões, porque na Bíblia se refere a multidões de pessoas. Então
De acordo com a visão do apóstolo João, a besta com 7 cabeças e 10 diademas que subirá do mar será o próprio anticristo. Né? Apocalipse capítulo de número 13. Eu vou responder outra pergunta aqui que não quer calar. A outra pergunta é: por que várias personalidades históricas foram chamadas de anticristo? Na antiguidade e no passado, várias personalidades históricas foram chamadas de anticristo, porque essas personalidades escravizavam e oprimiam o povo. Por isso, essas personalidades receberam o nome de anticristo. Elas foram chamadas de anticristo. Por exemplo, ouvi dizer que Napoleão Bonaparte era o anticristo. Napoleão Bonaparte, ele também foi chamado de anticristo. Hitler também foi chamado de anticristo. Mussolini também foi chamado de anticristo. O Papa foi chamado de anticristo. Muitos historiadores, inclusive pessoas religiosas, disseram que Alexandre o Grande também era o anticristo, baseada no número da besta mencionado na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, que está escrito assim: aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666, ou seja, o número da besta aqui está se referindo ao número do anticristo, porque a besta do Apocalipse capítulo 13 é o anticristo, a besta que sobe do mar é o anticristo. O número do anticristo é o número de um homem, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo de número 18. 666, ou seja, 666. Meia besta, meia falso profeta e meia anticristo. Mas vamos lá. De que fonte o anticristo vai receber poder? O anticristo vai receber poder do dragão, que é Satanás. O anticristo, para governar e para implantar seu governo na terra, ele vai governar sob o poder de Satanás, sobre o poder do dragão. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 2 diz assim: e a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. O dragão deu poder à besta que subiu do mar, que é o anticristo, em Apocalipse capítulo 13. Então o anticristo vai receber poder diretamente de Satanás, do diabo, para governar. O anticristo vai ser um grande orador. Ele vai ser um orador extraordinário, o qual nunca houve na história da humanidade um orador como ele. Ele vai ter um grande poder de persuasão. Ele vai ter um grande poder, uma grande oratória. E a palavra oratória no grego recebe o nome de oratéria, que significa a arte de falar em público. A arte de conversar em público, a arte de falar em público. Então o anticristo vai ter uma grande oratória sobre a influência de Satanás. Ele vai receber poder do dragão. Amém? Outra pergunta que eu vou responder agora. Muitas pessoas perguntam: o anticristo já se manifestou? Não. O anticristo não se manifestou.